um momento difícil, é um momento de divisão de águas no Brasil. E é muito triste. Nós vemos a máquina da propaganda petista iludindo pessoas. Não podemos deixar questões menores nos cegar diante da realidade do desastre que pode ser um governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Uma volta do PT. Eu volto a essa tribuna, como fiz ontem também, para alertar o Brasil sobre os riscos que nós corremos se no dia 30 de outubro viesse a se confirmar o que aconteceu no primeiro turno, ou seja, a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, como presidente da República. Eu digo se viesse porque eu não quero acreditar que seja possível um desastre desse, uma vitória também no segundo turno. Agora é o momento das pessoas refletirem, das pessoas pensarem sobre que Brasil querem, não pelos próximos 4 anos, que Brasil as pessoas querem pelas próximas décadas. Porque aquilo que o PT fez com o Brasil durante década e meia se refletiu nos últimos anos de uma forma muito negativa. E se retornar ao poder com toda a quadrilha que se instalou sobre Lula e Dilma, certamente teremos ainda mais dificuldades de reconstrução do país depois de outros 4 anos de um péssimo exemplo, de uma pessoa que deveria estar cumprindo pena na cadeia pelos crimes que cometeu e foi liberado da cadeia por uma gambiarra jurídica do Supremo Tribunal Federal, teve seus processos anulados por um golpe na população brasileira dado pelo Supremo Tribunal Federal. Gosto de deixar isso claro, porque foi fora daquilo que nós entendemos como segurança jurídica. E agora concorre à presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva, vendendo a ilusão de um futuro que não corresponde à realidade dos fatos das administrações petistas. A verdade é essa. A verdade é essa. E repito aqui, diz um parlamentar independente, que foi eleito e reeleito com propostas, princípios e valores dos quais não me afastei, mantive a minha palavra sobre tudo aquilo que me comprometi a fazer, e entendo sim que muitos tenham divergências com Jair Bolsonaro, como eu as tenho, como o nosso governador reeleito de Minas Gerais, Zema, também tem. Disse hoje numa entrevista à Folha de São Paulo que tem 70% de convergência com Bolsonaro, ou seja, 30% não é pouco que tem de divergência, mas deixa claro que a convergência dele com o projeto do PT é zero. A convergência dele com o projeto corrupto e incompetente do PT é zero, e minha também. E as pessoas que estão agora em dúvida, que não foram votar no primeiro turno, que votaram em branco, votaram nulo, anularam o seu voto, tem hoje a grande responsabilidade de ter a grandeza que eu também tenho buscado demonstrar, de deixar de lado as diferenças para não deixar retornar a este país um projeto que não deu certo em nenhum lugar do mundo. Me digam um país onde a experiência socialista deu certo. Nenhum. Sempre encontram desculpas. Está lá a Venezuela para mostrar o que é o socialismo, Cuba, a Coreia do Norte, a Argentina. Sempre arranjam desculpas para o fracasso do socialismo, o fracasso do marxismo, que dá certo só para as elites partidárias que defendem, as elites acadêmicas que defendem. Esses aliás ganham com esses regimes, enchem os bolsos de dinheiro, seja de salários, seja de benefícios e privilégios, seja da corrupção. Esses, obviamente, vão falar bem, obviamente vão dizer que o marxismo, que o socialismo, o comunismo são uma maravilha, porque para eles é bom. E para as pessoas que se iludem e querem eventualmente ter esta vida de benesse das elites comunistas, socialistas, petistas, talvez seja uma esperança de um dia crescer na vida, mas não do jeito correto. Não do jeito certo, que é por meio do esforço, do mérito,
por meio do trabalho, que dignifica de verdade o homem. E é por isso que eu digo, vamos deixar as diferenças de lado, inclusive as mágoas de lado, ressentimentos de lado. Fala alguém que foi duramente atacado, inclusive por fake news, que eu repudio, que foram disseminadas por bolsonaristas. Fala alguém aqui que durante a campanha eleitoral enfrentou uma campanha suja, não de todos. Aliás, tive concorrentes a deputado federal e apoiadores que foram muito corretos e que apoiavam o presidente Bolsonaro. Mas também houve, deputado Paulo Ganimi, muita gente de olho exclusivamente nos meus votos e nos meus eleitores que espalharam fake news para conquistar esses votos para si. Mas eu não falo aqui com ressentimento ou com mágoa, pelo contrário. Falo aqui, ainda que não tivesse sido reeleito, com a convicção de que não podemos deixar questões menores, por mais que pessoalmente possam nos afetar, não podemos deixar questões menores nos cegar diante da realidade do desastre que pode ser um governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Uma volta do PT. O PT que adora Lenin, que adora Stalin, que adora ditadores comunistas, que para mim, comunismo é igual nazismo, é igual fascismo, é tudo farinha do mesmo saco. São ditaduras totalitárias. Quem não consegue entender isso, que leia Hannah Arendt, que leia um pouco mais de história, ou que veja a realidade. Veja o que acontecia na União Soviética, o que ainda acontece hoje na Coreia do Norte. Se fosse tão maravilhoso, por que é fechado? Porque a imprensa não pode entrar lá para documentar a maravilha que é a Coreia do Norte? Ou porque quando caiu o Muro de Berlim, as pessoas saíram de um lado, o comunista, o socialista, para passar ao outro lado, o capitalista, o da liberdade? Ou por que temos pessoas fugindo de Cuba para Miami, para os Estados Unidos, e não americanos querendo ir para Cuba? Principalmente quem é mais jovem, está começando a vida agora, pense no tanto de jovem mundo afora que gostaria de sair das garras de ditadores comunistas, de ditadores socialistas, e simplesmente não tem esta opção. Ou pior ainda, simplesmente não conhecem essa opção. Porque em Cuba, dizem, 100% das pessoas são alfabetizadas. Ok, não podem ler o que querem, só podem ler aquilo que o governo autoriza. São alfabetizadas, leem tudo? Se é que esta propaganda, que normalmente é a mentira oficial dos socialistas, dos comunistas, se é que ela é verdadeira, todos leem, mas só podem ler o que o governo autoriza, nem conhecem as opções que há aí fora. É muito perigoso o que se avizinha no Brasil, e é muito triste. Nós vemos a máquina da propaganda petista iludindo pessoas como se o Brasil fosse maravilhoso na época do Lula e agora se vende esperança. Não, o Brasil na época prosperou apesar do Lula, não por causa dele. Apesar da corrupção e da incompetência do PT, numa época de bonança internacional. E depois, sob Dilma, nem se fala, tanto é que ainda cometeu o crime da pedalada fiscal e sofreu o impeachment. É um momento difícil, é um momento de divisão de águas no Brasil, é um momento em que sim, muitas pessoas que não queriam votar em Jair Bolsonaro, neste momento terão de deixar as diferenças de lado, porque certamente as diferenças com ele, por maiores que sejam, não se igualam à falta total de convergência com um projeto antidemocrático, corrupto e ditatorial representado na candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva do PT.